Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sinal de Esperança. Eu sou a Valéria, sou membro da comunidade católica Obra de Amor. Iniciamos então a nossa reflexão dessa sexta-feira, 17 de abril de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Amém. Hoje, a nossa reflexão, o nosso Evangelho, ele se encontra em João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Acompanhemos, então, o que o Senhor vai nos falar. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus, ele vem nos mostrar que ele está sempre atento às nossas necessidades. Ele nos vê por completo, ele vê o que nós precisamos, além das nossas necessidades espirituais. Ele nota também o que nós precisamos fisicamente, porque aqui no versículo 2 vai dizer: Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus, ele sempre olha por nós, independente da nossa situação, se ela é emocional, se ela é física, se ela é espiritual, ele sempre está atento a cada uma delas. Nós não estamos sozinhos, nós jamais estaremos sozinhos, porque ele caminha ao nosso lado. Hoje nós vemos aqui no Evangelho que as pessoas, elas começaram a notar que Jesus era diferente dos outros homens. Eles queriam proclamá-lo rei, porque naquele tempo, aquele que desse pão para as pessoas era proclamado rei. Eles queriam fazer de Jesus rei por conta da multiplicação dos pães. Só que Jesus, vendo que eles queriam fazer isso, Jesus se afasta. Jesus vai para o monte orar, porque o reino de Jesus
não é desse mundo, não era isso que Jesus queria. O reino dele não é daqui. O reino dele, o reino de Jesus, é a vida eterna. É isso que ele queria dar àquelas pessoas. Só que elas começaram a entender errado. E nós vemos uma coisa muito curiosa nesse evangelho, que Jesus ele distribui, através dos 5 pães e dos 2 peixes, distribui alimento para aquela multidão. Muita gente mesmo. E todos se satisfizeram, todos ficaram fartos e ainda sobrou alimento. E recolheram 12 cestos. Esses 12 cestos, ele vai nos lembrar as 12 tribos de Israel, que quer dizer o quê? Que Jesus, ele é o alimento, e é o alimento que dá em abundância, um alimento de sobra. Lembrando aqui também a Eucaristia, que nesse começo desse capítulo 6, é uma virada no ministério de Jesus. É aqui que Jesus ele vai falar sobre a Eucaristia. Jesus ele vai fazer Pedro andar sobre as águas também nesse evangelho, a partir desse capítulo. E retomando, Jesus ele é aquele que satisfaz a fome do povo, a fome espiritual, porque Jesus ele é o próprio alimento. E quem recolheu as sobras dos 12 cestos foram os discípulos, porque futuramente eles iriam dar pão a quem estivesse com fome. Que tipo de pão seria esse? O pão da palavra, o pão que seria o próprio Jesus palavra. Isso seria o que os discípulos iriam fazer, anunciar Jesus a todo canto. Jesus hoje ele nos pede isso, ele pede para que nós confiemos cada vez mais nele. Jesus ele é esse alimento que se dá por cada um de nós, a toda a Santa Missa, a toda a Santa Eucaristia. Ele quer nos ensinar a confiar cada vez mais nele, porque ele está atento a tudo, ele está atento a todas as nossas necessidades, como eu já disse. Ele é aquele que nos vê por completo, ele é aquele que sabe de tudo aquilo que precisamos. Pedimos também a intercessão de Maria, sua Mãe Santíssima, que sempre esteve com Jesus em todos os momentos, que ela possa nos ensinar esse caminho, o caminho da confiança, o caminho da dependência de Deus, que ela possa nos guiar cada vez mais a seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada porque você ficou comigo até o final desse vídeo. Obrigada por você fazer parte desta obra, desta evangelização. Peço que você possa enviar esse vídeo às pessoas que estão precisando desse alimento, dessa confiança que é Jesus. Que você possa ser esse evangelizador, que você possa ser esse distribuidor de alimento. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e nos vemos no próximo vídeo.